Olá pessoal, beleza? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a distensão abdominal, tentando diferenciar quando é possível, se a gente está diante de um quadro que pesa mais para um lado de excesso de produção e acúmulo de gases, ou se a gente está diante de um quadro que pesa mais para o lado da alteração motora, da alteração muscular. Tá? Costumo diferenciar um lado e outro falando mais de uma desordem química, quando envolve esse lado da fermentação exagerada e o acúmulo dos gases, e uma desordem mais física, motora, quando envolve mais a alteração de resposta muscular. Tá? A gente tem alguns indícios e características trazidos pela paciente que nos levam, né, a pensar mais de um lado ou do outro. Tá? E aí vocês vão possivelmente começar a relacionar com casos que vocês já escutaram, até mesmo para quem sofre com essas coisas, né, o sofrimento de cada um aí, tá? Como se está mais para um lado ou se está mais para o outro. Beleza? Então, ó, um primeiro trabalho que começou a investigar um pouco melhor se havia necessariamente uma participação importante com gases nos quadros de distensão abdominal, com desconforto, né, associado à distensão abdominal, foi publicado em 2003. Tá? Quem quiser esse trabalho é só falar que eu mando, tá disponível para quem quiser. Tá? O que esse trabalho fez? Injetou gás, a mesma quantidade de gás, em um determinado grupo de pessoas pela boca, para que esse gás se instalasse no intestino delgado. E no outro grupo de pessoas, a infusão, né, a entrada desse gás foi por via retal para que ele se acumulasse no intestino grosso. Tá? Então, a partir daí, eles avaliaram, antes e depois da infusão de gás, vários parâmetros. Né? E aí viram que o único parâmetro que se mostrou diferente significativamente, né, com a diferença estatística significativa, foi percepção de desconforto no abdômen. Né? Percepção de desconforto no abdômen para o grupo em que a infusão de gás foi por via oral e esse gás se instalou no intestino delgado. Então vejam só, outras análises nos mostraram o seguinte, que a mesma quantidade de gás no intestino grosso e no intestino delgado traz percepção de desconforto muito maior quando está no delgado. E além disso, a distribuição desses gases se dá por uma área que parece ser mais extensa, apesar de ter sido o mesmo volume de gás. Né? Ele se distribui mais espalhado, né? Quando está no intestino delgado. Tá? E aí, enfim, outros trabalhos foram aprofundando essas análises, e hoje a gente consegue entender o seguinte, que quando a paciente diz assim, eu tenho desconforto com gases, né? Eu sinto desconforto com gases. Se de fato existe mais gases do que o normal dentro do tubo digestório, é muito provável que esses gases estejam, entre aspas, no lugar errado, no intestino delgado e não no intestino grosso. Ter uma boa quantidade de gases, uma quantidade de gases considerada fisiológica no intestino grosso, parece não estar associada a desconforto, parece que é o lugar dele. Né? Tanto que fisiologicamente a gente sabe que 70% aproximadamente da fermentação e produção de gases no processo digestório acontece no seco, né? Que é o início do intestino grosso. Tá? Então, primeira coisa que a gente deve considerar, se existe um relato de desconforto com gases, é bem provável que esses gases estejam no lugar errado, estejam no delgado. E aí você pode ter desordens de microbiota que fazem fermentação antes da hora, ou maus hábitos alimentares que fazem, por exemplo, ingestão elevada de ácido e álcools, que a fermentação vai acontecer no delgado. Né? A fermentação de componentes vegetais deve acontecer só no intestino grosso, no seco, e aí não estaria associada a desconforto. E uma coisa importante também é diferenciar o tipo de relato, o tipo de desconforto. É muito importante você diferenciar isso com sua paciente. Você está falando de um desconforto onde você percebe o movimento e ou o ruído dos gases, aquele blá blá blá, aquela coisa bem característica, e o excesso de produção, você percebe presença dos gases, ou você está me falando que o seu desconforto se trata de uma sensação de estufamento de dentro para fora, em geral, distribuída ali, talvez na parte inferior do abdômen, mas às vezes pegando o abdômen todo. É muito importante diferenciar essas duas coisas. Né? Se a paciente diz assim, não, eu percebo realmente o movimento e o barulho dos gases,
e isso está associado a uma sensação de desconforto, é provável que existam gases além da conta no intestino delgado. Tá? E aí a participação da nutrição vai ser decisiva nesse processo, tá? Porque existem desordens químicas que estão levando a essa produção exagerada aí ou antes da hora, né, no lugar errado. Tá? Mas se a paciente fala, não, eu não percebo muito o barulho e o ruído dos gases, eu percebo mais a sensação de estufamento que me empurra de dentro para fora. Aí talvez pese mais o lado da alteração muscular, como a gente já vem falando, com esse aumento de atividade e queda do diafragma, reduzindo a sua mobilidade, né, e, consequentemente, distendendo a parede abdominal, estufando o abdômen, trazendo essa sensação. Tá? Então, só isso te ajuda a diferenciar quando está pesando mais para um lado ou quando está pesando mais para o outro. Uma outra coisa importante, eu percebo o barulho dos gases, eu percebo o movimento dos gases e eu não consigo eliminar os gases. Eu não consigo eliminar flatos. Isso é um outro dado importantíssimo. Por quê? Porque aumenta a possibilidade, reforça a possibilidade desses gases estarem no intestino delgado e não no grosso. Porque eles não conseguem ser eliminados. Eles estão muito antes ainda do lugar de eliminação, que seria por via retal. Tá? Então, um outro dado importantíssimo é esse, para ficar atento. Beleza? Pesando agora mais para o lado de cá, da resposta motora. Né? Além do que a gente já comentou, característica fundamental, o ritmo circadiano, ou seja, que vocês já estão sabendo demais, né? Amanhecer com um abdômen mais neutro, mais sequinho, e ele ir distendendo ao longo do dia, tendo o pico de desconforto normalmente à tarde e à noite, principalmente à noite, tá? A paciente não conseguir estabelecer padrão com tipos específicos de alimento. Por exemplo, eu como pizza hoje, não tenho nada, amanhã eu como e meu abdômen estufa, como, enfim, com muito desconforto associado. Em geral, comer uma maçã não me faz mal, eu fico bem, mas às vezes eu como e fico mal, né? Às vezes tomar um copo d'água é o suficiente para o abdômen distender. Quando a paciente não consegue estabelecer um padrão lógico com tipos de alimentos específicos, isso traz mais esse quadro para o lado da resposta muscular, tá? E além de tudo isso, o que é extremamente comum também a gente encontrar com o atendimento no dia a dia, é o relato de que o padrão de distensão abdominal se instalou após dois possíveis gatilhos que não necessariamente têm a ver com alimentação e digestão. Após um esforço físico excessivo, um treino mais intenso, por exemplo, um treino de crossfit, um treino de musculação, um trabalho de HIIT mais intenso, e o padrão de distensão se instalar após esse treinamento. Né? Isso é bem comum da gente encontrar e traz muito para esse lado da fadiga muscular. Né? Você fadigou aqueles grupos ali e eles não conseguem manter uma resposta que até então te deixava bem. Essa resposta de alteração muscular, de queda do diafragma se instala e o padrão de desconforto aparece. Né? Além disso, o quadro onde a paciente pode trazer um gatilho de ordem emocional, né? Depois de um estresse grande no trabalho, na família, enfim, esse quadro de desconforto se instala. Tá? Então, são características que vão pesando mais para o lado motor, né, da desordem física, e as que eu citei anteriormente, que pesam mais para o lado da desordem química. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assim, né, aproveitado e que possam colocar em prática, perguntar um pouco melhor. E lembrando, pessoal, que independente de ter apenas a participação motora, né, se você acha que o quadro é puramente de alteração de resposta muscular, é sempre fundamental o trabalho da nutrição, né, nesse processo todo, para organizar toda essa parte alimentar, esse possível excesso de componentes fermentadores que pode estar sendo utilizado, a própria microbiota, né, organizar essa microbiota, isso vai ser sempre muito útil. Então é fundamental questionar sobre isso e encaminhar todos esses pacientes para regularizarem o lado químico, já que a sua atuação vai tentar corrigir e regularizar o lado físico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu volto com mais coisas aí para a gente falar sobre esse tema tão legal. Valeu, um abraço!